a doutora Marilda reúne todas as condições para nos brindar sobre o consentimento e inteligência artificial dentro do nosso painel de proteção de dados e inteligência artificial. Então, será uma satisfação ouvi-la. Tenha a palavra. Muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite ao professor Flávio Unes, parabenizar ao município e à comissão da OAB por essa iniciativa tão importante, dizer que é uma honra para mim participar de uma mesa tão qualificada. Certamente eu não reúno as condições para tratar desse tema. Vou tentar me manter no meu universo de conforto, que ainda não foi tratado aqui. Então, eu vou desviar um pouquinho da rota para poder não falar do mercado, mas para poder falar da formação da nossa vontade no processo democrático. E, por uma feliz ou infeliz coincidência, a Lei de Proteção de Dados ela vai entrar em vigor um dia antes de começar o nosso processo eleitoral. Dia 14 de agosto, a lei entra em vigor. No dia 15 de agosto, o processo eleitoral do ano que vem começa, que é quando a gente começa o nosso processo de propaganda eleitoral, que é o microprocesso eleitoral. Até então, e aqui nesse ponto, talvez me pareça que a gente tenha que travar as discussões mais profundas sobre o impacto na liberdade que a inteligência artificial pode provocar, é que a legislação tratou dessa matéria de uma forma muito eficiente, como a gente pôde ver, nas eleições praticamente não teve formação de ondas de vontade, praticamente não teve interferência da inteligência artificial e nem uso de banco de dados, né, para poder tentar interferir na vontade do eleitor. Porque a nossa legislação, ela sempre tapou o sol com a peneira. O que a lei dizia e a gente tratava como se fosse suficiente? Que um candidato não pode comprar banco de dados. Tudo bem. E aí, como é que eu faço para saber se ele comprou ou não comprou banco de dados? Não tem jeito. A gente enfrentou algumas denúncias difíceis de investigar em dois aspectos essenciais que vão traçar o meu caminho a partir daqui. O primeiro era de que havia o que chamavam de lavagem de banco de dados. O que é isso? A lei diz que você não pode utilizar um banco de dados que não seja próprio. Você não pode nem comprar, nem receber de terceiro. Então, o candidato ou o partido político pegava um banco de dados que ele tinha com o nome do eleitor, ou com o nome e um e-mail, por exemplo. Isso ele podia retirar de um banco de filiados, que é uma discussão que algumas pessoas travam aqui sobre a possibilidade do TSE manter essa lista de filiados disponível na internet. E ele completava esse banco de dados a partir de um contrato que ele firmava com determinadas empresas. O que ele fazia com isso? Ele atendia a legislação eleitoral, porque, veja, eu não estou comprando banco de dados, eu tenho aqui uma lista com 10 mil nomes de eleitores. Mas eu só tenho o nome e o e-mail, eu só tenho o nome e um CPF, eu só tenho o nome e mais nada. Mas, com este dado, ninguém me dizia que eu não poderia completar todas as outras informações, desde o lugar onde ele mora até o que ele pensa sobre a cor do carro que roda na rua. Aonde ele foi nos últimos dias, isso não tinha lugar nenhum que proibia, que é a legislação eleitoral, e que a gente está preocupado com a liberdade de voto, de o candidato fazer. E, em segundo lugar, então, bom, primeiro eu precisava acessar as informações de um determinado grupo de pessoas. E, num segundo momento, eu precisaria gerenciar essas informações de uma forma que eu conseguisse acessar a vontade dessas pessoas. E aí, a partir de inteligências artificiais, eu posso, com essas informações e com o curso das eleições, o que vai acontecer no curso das eleições com essas pessoas, criar ondas de informação. E isso pode ser feito de diversas formas. Durante essas últimas eleições, um determinado professor, gratuitamente, disponibilizou no Facebook uma página em que ele fazia análise do sentimento daquele determinado momento eleitoral pelo grupo de palavras, por nuvens de palavras, que não é uma coisa muito complicada de se fazer, e que ele fazia para poder analisar o humor a respeito de determinado tema nas eleições. Qual que é o debate que se estabelece, então, a partir daqui? Eu ouvi a fala dos professores antes, e me chamou muita atenção
o foco que se dá à questão do consentimento e da titularidade dos dados. A questão é que aqui, fora do mercado, o que importa a autonomia da vontade, importa a titularidade dos dados, mas importa mais a liberdade, como o professor disse mais cedo. E a pergunta que se tem que fazer é se essa liberdade, que é a liberdade individual de se escolher quem eu quero que me represente, que é a manifestação de vontade mais importante que eu faço num dado momento. Eu terminei de ler o livro O Povo contra a Democracia e estou profundamente impactada por isso. Tem gente que lê e fala, bobagem danada, eu li e saí impactada. Eu sou dos 50% impactada pelo livro. Como essa gestão dessa informação impacta ou não na minha liberdade, ainda que eu manifeste a minha vontade. Veja, tem uma discussão pontual, essa discussão começou pontualmente a respeito da possibilidade do TSE manter o banco de dados de filiados disponível na internet, como ele faz hoje, a partir da vigência da LGPD. Nos meses de abril e outubro, o tribunal disponibiliza na internet, para quem quiser, a lista de todos os filiados dos partidos políticos. E alguns estudiosos desse tema, da LGPD, defendiam que, veja, eu tenho que respeitar o artigo 7º e talvez se aplique aqui o inciso 2º ou o inciso 4º, e considerando que quem disponibiliza esse dado é o partido político, mas é o filiado que vai lá e digita suas informações, a informação diz respeito só ao partido político, então não precisa que esse dado fique aberto. Com todo respeito a quem pensa dessa forma, essa é uma visão muito, muito recortada a respeito dessa matéria e que tem contaminado essa discussão no que diz respeito ao processo eleitoral e a manifestação da liberdade nas escolhas do eleitor. A gente aqui não está comprando uma televisão. Não importa que ou importa menos a manifestação da minha vontade, o meu consentimento ou a titularidade das minhas informações. Importa como a utilização disso pode impactar na minha liberdade. E aí, então, um grupo de pessoas vai dizer, começou, então, a defender, e esse ponto de vista é defendido, que também é válido, é que, veja, nós não estamos fazendo nada mais do que sempre foi feito. Sempre existiu análise qualitativa de dados no processo eleitoral. Sempre. A questão é que antes a gente fazia isso à mão, na rua, entrevistando as pessoas. Eu parava de um em um e fazia uma entrevista, e a partir dessa entrevista e do meu banco de dados, que eu reunia manualmente, colocava na tabela de Excel, eu conseguia identificar para onde o eleitor estava indo e movimentava a minha máquina eleitoral para um determinado sentido. O que mudou a partir daí? Você vai dizer assim, não mudou nada. Com todo respeito, dizer que não mudou nada é tapar o sol com a peneira. É claro que mudou. Mudaram duas coisas essenciais: a forma de captação desse dado e a forma de manipulação desse dado. E isso impacta violentamente na vontade do eleitor. A nossa Constituição, quando foi feita lá em 1988, nem cogitava dessa possibilidade. Então, ela se direcionou para tentar restringir aquilo que, naquele momento, a gente enxergava como potencial para interferir na liberdade do voto, que era abuso de poder econômico, corrupção e fraude. E aí a lei veio e regulamentou e falou assim, opa, tem um meio de comunicação aqui, que naquela época era TV, rádio, e menos violentamente a imprensa escrita, e disse, a gente também precisa cuidar disso, porque essas pessoas também têm potencial para interferir na vontade do eleitor. Eu não acabei com a TV por conta disso, mas eu limitei o exercício da atividade de comunicação por conta disso. Uma televisão não poderia se manifestar abertamente, direcionadamente a favor de um único candidato, porque aquilo impactava na liberdade do voto, ainda que haja liberdade de imprensa. Então, vamos pensar, se eu tenho liberdade de imprensa, se eu tenho TV e a TV é livre, e ainda assim, olhando para essa realidade, eu preciso encontrar meios de limitar essa liberdade
para preservar um bem jurídico mais importante que a liberdade de voto, a liberdade do eleitor, porque não seria diferente aqui. É negar a realidade a gente não reconhecer que o uso da inteligência artificial e a coleta dessas informações, ainda que haja consentimento do eleitor, ainda que eu tenha um banco de dados próprio, ainda que eu não esteja diante de dados sensíveis, porque filiação partidária e entendimento político ou a orientação política é dado sensível, mas isso não reflete o que uma campanha eleitoral usa exclusivamente. Pegar o que a pessoa pensa a respeito da orientação política ou sua filiação partidária é um pedacinho do que eu preciso para poder criar uma onda de pensamento a respeito de determinada matéria. Dizer que esta nova forma de fazer análise qualitativa de dado não repercute na vontade do eleitor é negar a realidade. Então, a gente aqui está diante de uma questão muito mais importante do que saber se uma campanha eleitoral pode comprar os seus dados, se ela pode comprar banco de dados, se eu preciso ou não ter rastreabilidade nesse banco de dados, se eu tenho ou não que ter consentimento do eleitor, se essa é ou não a atividade própria daquele que está utilizando os dados. A pergunta, me parece, ela é antecedente. É se nós devemos ou não utilizar este mecanismo na campanha eleitoral. Você vai dizer, mas aí é tapar mais o sol com a peneira ainda, porque não tem jeito de não utilizar isso. Tem, e me parece que a LGPD ela vem trazer alternativas para isso. Acho que duas questões principais vão fazer com que a gente tenha pelo menos um caminho para poder trilhar e modificar esse ponto de vista, ou pelo menos refletir a esse respeito. Até então, como eu disse, embora a legislação proibisse o uso desse banco de dados, a gente não tinha nenhum instrumento para poder fiscalizar. Não é à toa que, em todas as eleições, todo mundo sabe, é mais velho que andar para frente, mais certo que amanhã nascerá um sol, que todo mundo usava banco de dados comprado, que lavava banco de dados. Tem inúmeras investigações, mas nunca se chegou a uma conclusão, não tem uma ação julgada com o caso apurado. Por quê? Porque não era possível fazer esse rastreamento. A empresa que vendia o dado, a campanha que utilizava o dado, as pessoas que recebiam as informações de uma campanha, elas não tinham obrigações a esse respeito. Agora elas têm. Até 14 de agosto, então, as empresas são obrigadas a limpar os seus bancos de dados, né? E isso também se aplica aos partidos políticos e aos candidatos. Se aqueles dados não tiverem dentro do seu banco de dados, com todas as informações, com o histórico de informações e a origem das informações, eles não vão poder utilizar. Então, um primeiro passo eu já dei, porque eu consigo saber se aquela informação é própria ou ela é comprada. Veja, no campo da liberdade das eleições, a proteção de dados ela não anda sozinha. No mercado, ela é um problema em si. Nas eleições, ela é um problema sempre vinculado ao dinheiro, ao abuso do poder econômico. Isso que o Alexandre apresentou aqui não é de graça. Isso custa um dinheiro. E a campanha eleitoral tem preço, tem teto, né? Cada candidato não pode gastar infinitamente, não tem origem infinita de recursos. Se, então, esse banco de dados tem origem agora e é possível se identificar, porque a lei entra em vigor um dia antes das eleições, e se eu posso, então, rastrear esses dados, eu consigo saber se isso foi ou não foi comprado. Num segundo momento, bom, então a lei, pelo menos, esse problema ela me resolve. O que ela não me resolve? Ela não me resolve saber se eu posso utilizar isso ou não para criar ondas de pensamento, para poder criar ondas de interferência na liberdade do voto. E esse impacto, que antes era feito por um único veículo, que era a televisão, ou o rádio, ou por um grupo muito limitado de pessoas, agora é feito de uma forma disseminada. E veja, eu não estou falando de disseminação de informação falsa. Isso é outro departamento. Prática de ilícito é problema da Polícia Federal. A gente está discutindo isso aqui. A gente está discutindo disseminação de informação verdadeira, de formação de grupo de pensamento, de criação de impacto de ondas
de informação, que também só faz quem tem dinheiro e estrutura para isso, e que necessária e rigorosamente interfere na vontade do eleitor, e que artificializa a manifestação da liberdade. Porque eu posso fazer isso com pessoas que existem e com pessoas que não existem. Se eu faço isso para namorar ou não, né? Estava aqui o Juliano falando que já estava todo confortável com a pessoa que ama ele no aplicativo. A cara do Juliano. Eu não sei se ele se sente confortável, mas eu me sinto muito confortável. Mentira, nunca baixei um aplicativo desse na minha vida. Mas, se eu faço isso para namorar, imagina nas eleições. As pessoas, as pesquisas mostram que as pessoas, elas não compartilham as informações, não é porque elas acreditam naquilo simplesmente, é porque elas querem convencer um ao outro. E essa onda de informação, ela produz um efeito muito relevante nas eleições. O que a gente precisa se perguntar, então, é se a gente deve fazer isso. Nós estamos num momento em que a gente não discute mais simplesmente se a gente pode ou não pode fazer. Porque poder, agora, a gente pode fazer muita coisa. Há pouco tempo atrás, eu não poderia fazer uma seleção genética de um embrião e ter um filho com segurança de que ele não teria a mesma mutação genética que eu. Hoje eu posso fazer isso se eu quiser. Eu não faço porque eu acho que eu não devo. A mesma pergunta a gente tem que se fazer aqui. Fazer essa análise qualitativa de dados, mesmo possível, mesmo impactante, mesmo válida, porque a informação é verdadeira, porque o eleitor consentiu, ela deve ser feita. O eleitor consente quando eu dou R$50 para ele votar em mim. Mas a nossa legislação não permite, porque isso impacta diretamente na liberdade. O eleitor consente quando eu dou para ele um emprego depois das eleições, ou quando eu transmito para ele uma série de vantagens ao longo do processo eleitoral. Mas a gente não permite isso porque isso impacta diretamente na liberdade, assim como eu não permitia um grande veículo de comunicação tomar partido nas eleições. Na França, nas últimas eleições, houve um vazamento muito sério há 5 dias antes das eleições. E os veículos de comunicação se reuniram e voluntariamente decidiram não divulgar o vazamento antes do dia das eleições, porque eles sabiam que aquilo ali podia impactar no resultado. E as eleições poderiam ter um resultado completamente do resultado que a eleição teve, se não fosse a decisão dos meios de comunicação de conter aquela divulgação. O problema, no ambiente da inteligência artificial, de divulgação de dados, é que eu não consigo reunir os veículos de comunicação para ter bom senso. Essas informações, elas são veiculadas ou elas são manipuladas de acordo com um grupo muito grande de pessoas. É uma onda. Se fosse possível reunir essas pessoas, também, talvez a gente fizesse como a gente fez com os veículos de comunicação. Mas aqui não é possível fazer. Então, se eu não responder essa pergunta antecedente, essas discussões que a gente fez aqui ao longo do dia, que são o segundo passo, não vão resolver o meu problema. Mas se eu disser que não, que este não é um mundo em que eu quero viver, e esse é um caminhão carregado de 500 toneladas que está descendo o morro abaixo. Depois que ele descarrilha, é muito difícil de voltar para trás, como aconteceu em inúmeros países, e começou, talvez, na Hungria. Esse é o momento da gente fazer essa discussão. É que tipo de democracia a gente quer. Eu quero que o meu voto vale o mesmo do que o do Alexandre Zavaglia, que tem ali a tecnologia para poder saber o que nós estamos pensando, ou do Juliano, que entende de programação, ou de um candidato que tenha dinheiro para poder pagar uma tecnologia como essa e alcançar a sua manifestação de vontade, porque até a gente chegar à conclusão de que tipo de texto ou que tipo de inteligência vai poder fazer o seu consentimento chegar até aquele candidato, nós vamos levar 10 anos. Se vocês jogarem no Google e pesquisar consentimento LGPD, vocês vão ver na primeira página só a empresa vendendo inteligência artificial para poder chegar no seu consentimento, sem nem perceber que você está dando seu consentimento, especificamente, como a lei exige. Se a gente chegar nessa conclusão, e aqui
há um integrante da mesa, ou isso já foi discutido, a gente também vai ter inteligência para poder produzir decisões judiciais. Talvez a gente tenha um único ministro do Supremo chamado Vitor, assim como talvez a gente tenha 5 eleitores chamados A, B e C, que vão ser donos dessa tecnologia que promove ondas de pensamento e que atingem as pessoas. Nem todo mundo tem a oportunidade de sentar aqui nesse auditório da USP para poder debater. As pessoas nem sequer sabem debater. 80% das pessoas, na Inglaterra, elas não compreendem o que elas estão lendo na internet. Isso é muito sério, porque interfere na esfera de representação, na confiança que a gente tem no Estado. E como o Estado é uma ficção, pelo menos eu acredito nisso, porque eu nunca vi ele andando na rua e nunca deu oi para mim, né? Se a gente parar de acreditar nessa ficção, vai ser difícil de seguir. Muito obrigada.